Olá, meu nome é Felipe Rocha, sou professor de Sociologia da Rede Estadual de São Paulo e também aluno de Agroecologia na Universidade Federal de São Carlos, Campos Araras. O que é economia? A economia estuda como se administram os recursos escassos, com o objetivo de produzir bens e serviços e distribuí-los para o seu consumo entre os membros da sociedade. Algo importante é dizer que as leis econômicas são leis sociais e não relações exatas. É assim que devem ser interpretadas e utilizadas para a leitura da realidade objetiva. O que é economia? A economia é a ciência social que estuda como o indivíduo e a sociedade decidem utilizar recursos produtivos escassos na produção de bens e serviços, de modo a distribuí-los às várias pessoas e grupos da sociedade com a intenção de satisfazer as necessidades humanas. Logo podemos dizer que o objetivo da economia é estudar a escassez de recursos. Os agentes econômicos do sistema capitalista. Para facilitar a compreensão do sistema capitalista, considera-se que o sistema econômico se consiste em 3 tipos de agentes econômicos. Eles são as famílias, as empresas e o governo. Quando falamos de família, também falamos de indivíduos, tá? De diferentes tipos de família. As empresas, a gente está falando de empresas, comércio, e quando a gente fala sobre o governo, a gente está falando de diferentes níveis governamentais, como municipal, federal, estadual. O que é um sistema econômico? É o conjunto das relações técnicas básicas e institucionais que caracterizam a organização econômica de uma sociedade. Estas relações consolidam o sentido geral das decisões fundamentais que se tomam em toda a sociedade e os ramos predominantes de sua atividade. Definição de sistema capitalista. O sistema capitalista é o sistema econômico-social predominante. Nele, baseia-se a separação entre trabalhadores juridicamente livres, que dispõem apenas de sua força de trabalho e a vendem em troca de salário, e capitalistas, os quais são proprietários dos meios de produção e contratam trabalhadores para produzir mercadorias, bens dirigidos para o mercado, visando a obtenção de lucro. Na história do capitalismo, que em sua origem está o empobrecimento, da Europa devido às cruzadas e à fuga dos camponeses rumo às cidades, burgos, que são os burgos. A partir do século XIII, sobretudo, em algumas cidades portuárias do norte da Itália, os burgueses passaram a enriquecer, criando bancos e dedicando-se ao comércio em escala. Criaram manufaturas, contrataram artesãos, substituindo o antigo vínculo da escravidão feudal pelo contrato salarial e a necessidade de ampliação da proliferação das manufaturas provocou no século XVIII e XIX, especialmente na Inglaterra, a Revolução Industrial, com a mecanização das fábricas, a formação dos Estados Nacionais,
a Reforma Protestante, as revoluções puritanas e francesas também foram um marco importante na luta da classe burguesa pelo poder político. No século XIX, o capitalismo apresenta-se definitivamente estruturado, com industriais, banqueiros centralizando as decisões e os comerciantes que atuam como seus intermediários. Agentes econômicos. Eles são as empresas, em geral, de propriedade privada, embora haja algumas empresas públicas que se especializam na produção de determinados produtos e serviços, que são chamados mercadorias. Para poder produzir, as empresas adquirem mercadorias de outras empresas e os chamados fatores de produção, recursos usados na produção de bens e serviços. Os fatores de produção são genericamente classificados como terra, trabalho e capital. Quando a gente diz terra, a gente também está dizendo do espaço físico, da própria fábrica em si. Há outros autores que acrescentam a capacidade tecnológica e empresarial como fatores de produção. Se não há escassez de produto, também não há necessidade de ciência econômica. A escassez surge em virtude das necessidades humanas limitadas e das restrições físicas de recursos. Afinal, o crescimento populacional renova as necessidades básicas, o contínuo desejo de elevação de padrão de vida, que poderíamos classificar como necessidade social de melhoria de status. A revolução tecnológica faz que novas necessidades, computadores, freezer, celular, etc., surgem. Se não há escassez de recursos, ou seja, se todos os bens fossem abundantes, bens livres, não haveria necessidade de estudarmos questões como inflação, crescimento econômico, déficit na balança de pagamentos, desemprego, concentração de renda. Esses problemas provavelmente não existiriam. E assim também não existiria a necessidade de uma ciência econômica. Então aqui, princípio básico de economia. De um lado a gente tem necessidades humanas, pelo lado recursos escassos, recursos naturais, recursos sociais, recursos financeiros escassos. Todos os produtos são comercializados dentro do capitalismo, tá? Ou seja, produzidos e vendidos. E aí a gente vai ter uma distinção entre bens livres e bens econômicos. Os bens livres, ou seja, são mercadorias que estão disponíveis de forma ilimitada, ou seja, abundante na natureza. O ar é um exemplo de bem livre. Essas mercadorias não são vendidas ou comercializadas, afinal, quem vai pagar pelo que pode ter de graça? Mas ao contrário, imagine que você tem um pé de jabuticabeira, ou melhor, um pé de jabuticaba. Pé de jabuticaba. Ou você tem uma jabuticabeira. Você não irá pagar pelas jabuticabas. Mas se seu vizinho não tem uma jabuticabeira, mas uma goiabeira, você decide trocar jabuticabas por goiabas.
com ele. Neste caso, onde houve uma troca, a jabuticaba torna-se um bem econômico. Então, bem livre e bem econômico. Jabuticaba você tem abundante, um bem livre. Se não tem goiaba, você troca jabuticaba por goiaba. Ela se torna um bem econômico, porque ela passa a ter valor de troca. Valor de uso e valor de troca. Na concepção clássica da economia de mercadoria tem dois valores. O valor de uso é dado pela utilidade da mercadoria, ou seja, para que ela serve. E o valor de troca é dado pelo preço da mercadoria e por sua escassez. Então, a gente tem um valor real e um valor potencial. Uma determinada empresa produz um produto e pretende vendê-lo por um valor X. Esse é o valor potencial do produto. No entanto, na hora de vender ele, na própria dinâmica do mercado, acaba vendendo por outro valor, devido à concorrência e outros fatores. Esse valor passa a ser o valor real. Conceito de custo de oportunidades. O conceito de custo de oportunidades é de extrema relevância. Está presente tanto nas decisões de produção como nas de consumo e investimento. Tenho 200 mil reais e posso investir este valor numa loja e correr o risco de vender muito e ter um bom lucro, ou simplesmente não conseguir vender e perder muito e ter um bom lucro, ou de simplesmente não conseguir vender e ter prejuízo. Mas posso também aplicar esse valor financeiro em CDB e ter um lucro menor. Porém, ter um maior nível de segurança. Se escolho a opção A, ganho a possibilidade de maior lucratividade e perco a possibilidade de ter menor risco, e vice-versa. Em ambos os casos, há um custo de oportunidade. Então, o custo de oportunidade está relacionado com as escolhas que faço. Sempre ganho e perdo em algum aspecto nessas escolhas. Fluxos. As empresas se utilizam de fatores de produção, como terra, trabalho e capital, para produzirem mercadorias e serviços. As famílias, por sua vez, compram e consomem produtos das empresas. Essas famílias também podem ser proprietárias e vendedores de fatores de produção. Em que medida isso acontece? Os trabalhadores vendem sua força de trabalho e recebem salários. Os donos de imóveis alugam suas salas comerciais e galpões para empresas. Nesse esquema, há dois tipos de mercado: mercado de bens e serviços, onde as empresas vendem seus produtos e serviços e as famílias compram; mercado de fatores de produção, onde as famílias vendem os fatores de produção e as empresas compram. Nesse processo, há circulação de dinheiro, ou seja, as famílias se utilizam
do dinheiro adquirido com a receita e venda de fatores de produção para comprar mercadorias, ou seja, serviços das empresas. Com a receita do ganho das empresas é expressa em dinheiro, valor monetário. Estas produzem e pagam fatores de produção. Este fluxo é chamado de fluxo nominal, ou monetário, ou de dinheiro. Fluxo nominal é o fluxo nominal. E o monetário de dinheiro representa a renda gerada na economia. Essa renda irá gerar demanda na economia. Fluxo real são os bens, são os bens e serviços produzidos no sistema econômico, ou seja, representam a oferta. Tudo na economia vai girar com base na oferta e na demanda. Esse modelo é criticado por considerar simplista, por não considerar o governo, o comércio internacional, porém ele é útil, porque nele está claro que foi produzido ontem, é consumido hoje, permite a produção de amanhã. Bem, de uma forma simplificada, esse material que eu preparei, um resumão da disciplina. Até a próxima.